Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em vossos corações. Hoje eu vou concluir os comentários da carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos. E eu falei no devocional anterior que ele escreveu essa carta para os irmãos de Filipos, agradecendo, em primeiro lugar, a oferta, a ajuda que eles enviaram para ele. E quem levou essa ajuda, essa oferta, foi o corajoso Epafrodito, nosso querido irmão Epafrodito, que era membro da igreja de Filipo. E ele fez então essa viagem arriscada, porque era uma viagem perigosa, arriscada, de Filipo a Roma, mas Epafrodito não mediu esforços para levar essa ajuda, essa oferta para o apóstolo Paulo. E durante a sua viagem, nós sabemos que Epafrodito adoeceu, ficou doente, mas ele permaneceu ali com o apóstolo Paulo naquela prisão, naquela casa, durante o período em que ele precisou para se recuperar da sua enfermidade. E assim que ele se recuperou, ele voltou para Filipe e levou essa carta do apóstolo Paulo. E no capítulo 1 dessa carta, o apóstolo Paulo então faz esse agradecimento pelas ofertas, pela ajuda que eles enviaram. No capítulo 2, o apóstolo Paulo incentiva aos irmãos da igreja de Filipe a viverem mais unidos, viverem em paz, mais em comunhão uns com os outros. A igreja estava um pouco dividida, porque haviam chegado ali alguns judeus recém-convertidos, que achava que a nossa salvação não é única e exclusivamente pela fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Eles achavam que para ser salvo era obrigado a praticar as leis de Moisés. E eles começavam então a ensinar os gentios que eles, para serem salvos, tinham que também guardar as leis de Moisés, praticar as leis de Moisés. Então o apóstolo Paulo combateu isso nessa carta. No capítulo 3, Paulo adverte sobre o judaizante, e ele descreve seu passado como um fariseu e como desistiu de tudo para seguir Jesus Cristo. Paulo explica que Jesus Cristo transforma nossos corpos físicos em corpos gloriosos como o seu. Isso acontecerá quando nós formos arrebatados, o processo da glorificação, que nós conhecemos na Bíblia. No capítulo 4, Paulo também incentiva os santos a se regozijarem no Senhor. Ele os exorta a substituir a ansiedade pela oração, Então ele incentiva muito os irmãos da igreja de Filipe a orarem, porque quando nós oramos, nós temos paz em nosso coração. E a igreja de Filipe era uma igreja que orava, Quando o apóstolo Paulo conheceu os irmãos de Filipe, ele conheceu um grupo de irmãs que sempre se reunia nas margens de um rio que passava ali naquela cidade para orarem, para tirar um período de oração. Paulo também admoesta os membros da igreja a pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama, Ele reconhece que pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo que o fortalece, Então, esses foram os comentários básicos, os comentários principais que o apóstolo Paulo colocou nessa carta, que foi enviada para a igreja de Filipe através do nosso irmão Epafrodito. Ok? Glória a Deus, aleluia. No próximo devocional eu vou comentar sobre a carta que ele escreveu aos Colossenses, ok? Eu aguardo você então no próximo devocional. Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente nesse dia. Amém.